Bom dia, gente. Dando continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa, hoje nós vamos falar sobre a queda da Bastilha e do Antigo Regime. Lembra lá do Antigo Regime que eu falei, que eu tô falando acho que há duas aulas? Então, era o regime em que o rei governava sozinho, né, sobre todo o reino. Então, não tinha política, era só o rei que comandava, né? Então, a queda da Bastilha, ela aconteceu em 14 de julho de 1789 e ela foi o início do evento que foi chamado depois Revolução Francesa. A Bastilha, gente, o que é a Bastilha? Que todo mundo tanto fala, né? Ai, a queda da Bastilha. A Bastilha, ela era uma grande prisão considerada um símbolo do antigo regime, lá quando o rei mandava, né? Quando a população de Paris tomou conta da Bastilha, a revolução se espalhou por toda a França. Ou seja, houve um alastramento dessa revolta, que era uma revolta popular, tá, gente? E que resultou em grandes transformações sociais e políticas no país e marcou a queda do antigo regime, né? Então, a tomada da Bastilha, ela foi consequência da grave crise que a sociedade francesa enfrentava ao final do século XVIII. Lembra que eu falei, gente, que teve a crise da fome por causa das secas, a monarquia não tinha dinheiro porque participava de eventos políticos exteriores, como a Revolução, a Emancipação Americana, né? Enfim, mas o que motivou a tomada popular? O povo ele queria uma reforma, né? Uma reforma política para ter mais direitos e mais dignidade até de vida, né? Porém, essa reforma nunca era aceita pela aristocracia francesa, né? Aliás, quem é que vai querer perder, né, direitos? A aristocracia não queria, como ninguém quer. Porque se fosse aprovada, é, ela ia reduzir os luxos, né, do clero e da nobreza, que eram sustentados pelos trabalhadores e pelos burgueses, os trabalhadores que muitas vezes estavam lá passando fome e tinham que trabalhar para pagar o luxo, por luxo, né, enquanto eles se ferravam. Então, além disso, o grande estopim, ou seja, o que começou, deflagrou a revolta popular em uma revolta generalizada, ou seja, em todo o terceiro estado, foi a fome, né, como eu falei ali atrás, que se espalhou pelo país, né, após 2 anos consecutivos de colheitas ruins, 1788 e 1789, né, e um inverno muito rigoroso. Esses dois fatores contribuíram para quê? Para o aumento do custo de vida, principalmente dos alimentos, né? Porque se houve coleta ruim, houve pouca comida. Com isso, os preços aumentam. É só fazer as contas, né? Então, isso impulsionou o povo francês para a rebelião e muitas vezes até para o banditismo. Como eu falei a aula passada, muitos invadiam, né, os castelos dos reis não, gente, do clero lá, dos nobres, invadiam, saqueavam e muitas vezes até assassinavam esses nobres, né? Então, então a gente já sabe que a queda da Bastilha ela foi um marco importante na história francesa e também na história mundial, já que a queda da Bastilha ela é considerada, né, um ponto de ruptura entre o período moderno da história e entrada no período contemporâneo, né? Então, essa queda da Bastilha ela contribuiu para espalhar um sentimento revolucionário que até então não existia.
Até então, o povo era submisso e ele só ficava concentrado em Paris. Após então a queda da Bastilha, de Paris, ele passou a ser um movimento nacional em toda a França. Então, a Revolução Francesa, né, inaugura um período aí de 10 anos, né, de revolução, né, representado por uma grande agitação social e política e que estabeleceu parâmetros para a organização de diversos países depois do século XIX. Lembra que eu falei que depois da Revolução Francesa, que eles fizeram a Constituição, que fizeram os direitos dos homens? Então, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, isso, gente, eles usaram como base, outros países usaram como base essa, né, essa Declaração Francesa dos Direitos dos Homens e da Humanidade, né? Inclusive o Brasil, tá, gente? Então, a tomada da Bastilha foi, na verdade, a tomada do poder pela burguesia. A burguesia, naquele momento, ela estava em desenvolvimento por toda a Europa, não só na França, tá, gente? Então, vai acabar com a burguesia no poder e vai acabar por um fim no regime absolutista. O que que vai dar isso? Ou seja, a burguesia entra no poder. Quem que é a burguesia? São os donos de comércio, é aqueles que comercializam, ou seja, vai entrar no capitalismo, né? Com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, vai entrar no capitalismo e vai sair daquele regime em que só o terceiro estado paga imposto para sustentar uma nobreza preguiçosa e ostensiva, né, em relação a luxos, enquanto os outros se ferram, né, e vai colocar o sistema de trocas, né, de vendas, ou seja, a burguesia no poder, né. Além disso, foi a partir dessa data, né, como eu falei, que a Constituição foi escrita, assim como a Declaração dos Direitos dos Homens, né? A Constituição, ela foi escrita baseada nos ideais iluministas, tá, gente? Então, ele tinha como objetivo dar fim às desigualdades de classes, né? E também foi instaurada a liberdade de imprensa. Gente, olha só, já no século XVIII, o pessoal lutava por liberdade de imprensa. E a gente não olha para o nosso passado para a gente não revivê-lo, né? Hoje muitos jornalistas estão sendo calados, sempre, né, foram. Mas a gente vê que não importa a luta que você lute, quem entra no poder meio que sempre é corrompido, né? Digamos assim. Mas, e também esse ideal é muito lindo, né? Ai, vamos dar fim às desigualdades das classes sociais, mas a verdade é que isso também não aconteceu. Porém, a Declaração dos Direitos dos Homens, ela é uma declaração muito bonita, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa declaração fez com que os pensadores de outros países, inclusive do Brasil, começassem a organizar movimentos contra a escravidão. Aliado a isso, lógico que tem o plano econômico da burguesia também, né? Porque escravo livre podia comprar, escravo que não tinha um salário não podia comprar. Mas enfim, gente, a gente vai ver aí as conexões entre Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então, o que o povo temia num período de crise, 2 anos consecutivos de uma colheita péssima?
o povo temia a fome. Então, eles foram manipulados pela burguesia e passaram a participar dos protestos para ter também uma maior representatividade, ou seja, participação política. Por quê? Porque a burguesia e o povo simples, os camponeses, era tudo terceiro estado, tá? A burguesia, apesar de ter o comércio, assim, poder falar que tinha uma condição melhor que a do povo, principalmente o camponês, eles também eram terceiro estado, né? Então, eles tinham que votar da mesma forma. Eu já vou explicar por que votar dessa mesma forma. Em 1788, para tentar conter o avanço da revolta com a crise, o rei convocou os Estados Gerais. Que eram os Estados Gerais, gente? Eram os segmentos da sociedade francesa. Ou seja, o primeiro Estado Geral era composto pelo clero, lembra da pirâmide? O segundo Estado Geral era composto pela nobreza e o terceiro Estado Geral, olha só, era composto pelo povo, era composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Então tinha muito mais gente no terceiro estado e por isso a burguesia queria que o povo, os trabalhadores e urbanos e camponeses se unissem a eles nessa revolução, né? Isso por quê? Vamos explicar o sistema de voto que tinha quando surgia esse tipo de assembleia. E apesar do rei ser o que mandava em tudo, quando surgia crise assim, sempre tinha essas assembleias. Então, a gente tem 3 estados, certo? Só que lá o voto não era individual. Por exemplo, eu, Maísa, sou do terceiro estado e vou votar a favor da reforma. O fulaninho ali é do clero e vai votar contra. Não. Todos o voto não era individual, ele era coletivo. Então, todo o primeiro estado votava em uma das decisões, todo o segundo estado votava em alguma das outras decisões e o terceiro estado votava em alguma da outra decisão. Então, sempre o primeiro e o segundo estado se uniam, porque eles não queriam perder privilégios. Então, a burguesia e o povo, eles sempre perdiam nesses tipos de assembleia, né? O primeiro e o segundo sempre se aliavam para combater reformas que o terceiro estado propunham, né? Então, em razão disso, durante a realização dos estados gerais, o terceiro estado propôs que a votação fosse realizada de maneira individual. Mas adivinha, né, gente? Lógico que essa proposta foi recusada pelo rei. Com isso, o terceiro estado rompeu com os outros estados. Rompeu com o clero, rompeu com a nobreza e, consequentemente, com o rei. E proclamou a criação da Assembleia Nacional Constituinte, né? E assim criou-se uma nova constituição para o país. Então, essa mobilização do terceiro estado fez surgir uma milícia chamada de Guarda Nacional, ou Milícia Parisiense, formada por guardas, por soldados, por burgueses, que visava garantir o funcionamento dessa assembleia, né? Que não fosse interrompida pelos guardas do rei. Então, a ação do terceiro estado, como vocês podem imaginar, recebia um intenso apoio das camadas populares de Paris, que elas eram massacradas pela nobreza e pelo clero, né? E isso que foi a chave da revolução. Talvez quando a gente aprender isso também, nós consigamos fazer uma revolução aqui. Gente, não existe Estado que perdure sem as camadas populares, tá, gente? Então, a chave do sucesso da Revolução Francesa foi que
todo o terceiro estado, toda a população a população mais simples do campo, a população burguesa, todos aderiram a essa revolução. Além disso, a gente tem que considerar também a convocação dos estados gerais em um momento delicado, né? Ou seja, convocar esse estado geral em um momento de crise econômica e de alta nos preços e principalmente de fome, né? Principalmente com os camponeses, que ironicamente eram quem produzia os alimentos, né? Produzia o alimento e ainda passava fome. Então, isso contribuiu largamente para a insatisfação popular, né? Então, a insatisfação popular assumiu grandes proporções na França. O rei ele foi pressionado a admitir essa nova assembleia, né? Enviando os representantes do primeiro e do segundo estado para a reunião. No entanto, enquanto isso, ele tramava sufocar esse movimento, convocando as tropas reais. Então, a milícia, ela foi avisada, a milícia popular, ela foi avisada, provavelmente por espiões, né, que existiam lá, que o rei iria tentar sufocar esse movimento popular. Então, com a milícia avisada, e junto aos operários, aos camponeses, aos artesãos e aos pequenos lojistas, eles invadiram o Hotel dos Inválidos, eles saquearam armas e seguiram rumo à Bastilha, né, no dia 14 de julho de 1789. Chegando lá, a Bastilha, que como eu falei, era uma antiga prisão, a população se deparou com alguns guardas, mas ela estava basicamente desativada, né? Então, foi fácil para invadir a Bastilha, apesar do governador, do cuidador lá ter tentado negociar com a multidão enfurecida, ele não conseguiu, ele acabou sendo decapitado e teve a cabeça dele exposta em uma lança, né? Espetinho de cabeça. Não falei isso não, tá, gente? Então, depois de algumas horas de combate, somente, gente, algumas horas, foi bem rápido mesmo, a Bastilha ela foi tomada e ela foi incendiada. Com isso, lógico que a notícia se espalhou, né, por toda a França. E até mesmo no campo lá, onde a população ficava isolada e também sofria, né? Então, a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, ela assinala o ponto de partida para a Revolução Francesa. Uma década, gente, ou seja, 10 anos de distúrbios políticos e terror, em que o rei Luís XVI foi destronado e dezenas de milhares de pessoas, inclusive a esposa dele, Maria Antonieta, foram executados na guilhotina. Ou seja, o símbolo do arbítrio real caiu. A gente teve uma rainha e um rei decapitado, né? O antigo regime chegou ao fim, acabou. Inclusive, eu falei para vocês que tem o filme sobre ela, sobre Maria Antonieta. Assistam, vale a pena que para vocês perceberem como era fútil, como a importância que os nobres davam pro luxo enquanto o povo estava lá passando fome, como tudo era muito fútil, sabe? E vale a pena assistir. É um filme muito bom, assim, que mostra bastante essa realidade do Estado absolutista. Inclusive, essa rainha Maria Antonieta, tem uma cena no filme, né, em que os guardas falam, o povo tá passando fome, e ela fala, eles deem brioches, né, e dá comida podre pro povo. Esse tipo de coisa que acontecia mesmo, tá, gente? Então, dá uma olhada nesse filme, ele é muito bom. A, a nossa aula de hoje é essa, espero que vocês gostem, tá? Beijos e até mais.